Olá, seja muito bem-vindo aqui no programa Almoçando com Deus. É uma satisfação imensa ter você aqui ao vivo conosco no programa, na hora do seu almoço, você degustando de uma boa comida e ouvindo uma direção da Palavra de Deus. Nós estamos fazendo uma série, de salmos, e hoje vamos falar do Salmo 112, que é uma promessa da vida futura aos piedosos. Você é piedoso para com o próximo e para com Deus? Então esse salmo é para você. E se você não é para você começar a ser e aprender a começar a ser piedoso nesse mundo a qual estamos vivendo, que muitas pessoas precisam de ajuda. Mas antes de trazer esses salmos para você, os códigos que está contido dentro desses salmos, eu peço humildemente para que você se inscreva no canal se você não é inscrito, para você deixar o seu like, comentar, interagir e pegar o link, compartilhar nos grupos do WhatsApp, no grupo do Facebook, divulgar, porque juntos iremos fazer o YouTube espalhar esse programa Almoçando com Deus e entregar para as pessoas que não conhecem a palavra, o manual da vida, a Bíblia Sagrada. E legal que nós não estamos defendendo uma placa de igreja, nós estamos defendendo uma denominação, um credo religioso. Nós estamos defendendo a sola escritura, estamos trazendo assuntos diversificados, pautados e trazendo direções dentro da Bíblia Sagrada. Já falamos sobre consultoria de imagem com versículos bíblicos, já falamos sobre inteligência emocional, ansiedade, depressão, meio ambiente, educação financeira e tantos assuntos que vão te ajudar você na sua área profissional como pessoal, igual profissional. A arte de vender, a arte de persuasão, como você influenciar uma pessoa, claro, com princípios bíblicos, tá? Para você fazer bom negócio. Então, dá uma navegada aí na playlist Almoçando com Deus, eu tenho certeza que um conteúdo irá chamar a sua atenção, você irá aprender, colocar em prática e obter grandes resultados, tá bom? Porque tudo está sendo pautado nesse livro, o livro da vida. Então vamos lá, Salmo 112 diz assim, versículo 1, o título eu já mencionei, a promessa da vida futura aos piedosos. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz do seu mandamento. Eclesiastes capítulo 12 ou 13 diz assim, a supra é, tema a Deus e guarde os seus mandamentos. É o dever de todo o homem, que quer dizer toda a humanidade, A pergunta que eu faço para você, você tem guardado os mandamentos de Deus? Você tem guardado os princípios de Deus, a palavra de Deus? Você sabe que mandamentos tem vários dentro da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse tem vários. Mas tem um mandamento que brilha mais do que os outros. Que são os 10 mandamentos que foi escrito pelo o próprio dedo de Deus, conforme Êxodo capítulo 31, versículo 18. Foi Deus que escreveu aquelas tábuas da lei, o decálogo. Então ali é a base dos outros mandamentos. Então não é que aquilo ali é o primordial. Não, toda a Bíblia é primordial. Mas ali é a base das demais. E aí você tem que se perguntar, você tem guardado os 10 mandamentos ou somente 9 mandamentos? Porque algumas denominações cristãs guardam 9. Mas Tiago deixa bem claro, se você tropeçar em um só mandamento, você se torna culpado de todos. Então você precisa observar principalmente o quarto mandamento, tá? Porque é o quarto mandamento que está em jogo. E a Igreja Católica já confessou que foi mudado o quarto mandamento para o domingo, que é um assunto de uma outra live, de um outro estudo dentro do canal Felipe Oliver, que já tem até estudo também na playlist de estudo sobre o sábado, da mudança do sábado para o domingo. Depois eu te recomendo que você assista esses estudos. São 28 estudos ou 30 estudos poderosíssimos, bem breve, bem sucinto, de 6 minutos no máximo, 8 minutos, e você vai entender a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Vai falar sobre profecias e estudos mais teológicos que está aí para você degustar, aprender e depois compartilhar, ensinar outras pessoas também com estudos bíblicos, tudo defendendo, tudo sendo tratado e defendido da palavra de Deus, nada de denominação cristã, tá bom? Então você precisa guardar os mandamentos de Deus, porque isso é ser considerado bem-aventurado aquele que guarda. E temer, Temer não é sinal de ter medo de Deus, mas você teme por amor, por respeito, por ele ser uma autoridade, ser tudo na nossa vida, tá bom? Versículo 2, quando você comprar os seus mandamentos, você teme a Deus, automaticamente você é bem-aventurado. Olha só o que acontece na sua vida. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Então, se você, igual exemplo, eu não tenho filhos, mas eu guardo a palavra de Deus, eu guardo os mandamentos de Deus, eu temo a Deus. Então quando eu tiver um filho, então automaticamente o meu filho vai ser abençoado. E aí o meu filho vai crescer também guardando os princípios de Deus, Então aí ele vai sendo criado e fabricado uma geração de justos. Pessoas que irão ser diferentes desse mundo a qual estamos vivendo. Porque, vamos falar a verdade, o mundo está de cabeça para baixo, Você vê pai fazendo com filho algo absurdo, e filho fazendo algo com o pai também absurdo. Você vê o mundo tem se esfriado, o amor acabou. Você vê o ser humano
as maldades que o ser humano faz, que é só Jesus na causa. Jesus Cristo precisa voltar, porque a humanidade está totalmente sem amor, e é profecia bíblica, que nos últimos dias, nós já estamos vendo nos últimos dias, o tempo do fim, o amor iria se esfriar, e realmente tem se esfriado a cada dia que passa, tá bom? Mas se você tem uma base forte, pautada na palavra de Deus, você e a sua casa serve ao Senhor Jesus, seus filhos também servem, a tendência é que o seu neto e a sua descendência, geração após geração, vai ser uma geração de justo, em nome de Cristo Jesus. Amém? Por isso você não pode vacilar nos princípios e nas ordenanças dentro da palavra de Deus. Versículo 3 do capítulo 112 diz: na casa há prosperidade e riqueza, e a justiça permanece para sempre. E aí tem muitas pessoas que falam assim: olha só, prosperidade e riqueza, né, relacionada à vida financeira. Também, ter muito dinheiro na conta bancária é muito bom. Fala a verdade, você não queria ter alguns bilhões aí na sua conta bancária? Eu queria, né? Andar com boas roupas, bons carros, morar em boas casas, né? Comer do bom e do melhor, passear, viajar, conhecer o mundo todo aí, seria muito bom. Vamos ser francos, vamos ser verdadeiros, né? Mas quando a Bíblia diz assim, a casa há prosperidade e riqueza, quer dizer que naquela casa a família tem equilíbrio, a família tem paz, tem harmonia, tem diálogo. Tudo funciona bem dentro daquela casa. Todas as áreas estão bem, a saúde está bem de todos os integrantes daquela casa, a saúde financeira está bem, a saúde emocional está bem, a saúde espiritual está bem, porque eles realizam um pequeno grupo, a saúde física e entre outras saúdes estão fluindo bem. E isso é sinal de prosperidade. Porque nem sempre você ter o título de ser próspero é ter muito dinheiro na conta bancária, no Pix, na carteira, não. Às vezes você não tem nenhum real na carteira, mas você é próspero na sua vida espiritual, na sua espiritualidade. Talvez você é próspero na sua saúde física, todos os dias você treina, todos os dias você malha, todos os dias você faz uma caminhada, uma natação, anda de bike, não sei o esporte que te agrada, e você é próspero porque você tem uma boa saúde. Quantos que queriam ter prosperidade na saúde e não tem, estão dentro de um hospital hoje, agonizando ou respirando através de um equipamento de oxigênio? Se desligar, a pessoa até morre. E você está saudável. Isso é prosperidade, tá? Então não olha só para o lado financeiro, mas sim olha para todas as áreas. Está equilibrada com a graça de Deus e a misericórdia de Deus. Versículo 4. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Por quê? A pessoa, quando é justa, talvez ela está vivendo um deserto, um problema, uma aflição, uma tempestade, mas Deus vai fazer surgir uma luz no meio da treva. No meio da escuridão há uma luz que ela irá perceber, que irá mudar a sua vida, mudar o seu destino através daquela luz, daquele insight, tá? Então, mas é para todo mundo? Não, é só para os justos. Versículo 5, né? Diz assim, ó: ditoso o homem, e quando fala homem também está sendo referido à mulher também, tá? Que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo, tá? Então aqui está falando assim, ó, para você cuidar, se for emprestar, né? Você que vai ser fiador de uma pessoa, né? Digamos assim, você vai responder em causa de juízo se aquela pessoa não te pagar ou dar BO no seu nome. Versículo 6. Ó, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Por que não será jamais abalado? Porque você é justo, você teme a Deus, você cumpre princípios, você cumpre mitzvot, que é mandamentos, é ordenança. Então você vive uma vida regrada e pautada na Bíblia Sagrada. Então não tem como você ser abalado, ao contrário, nada vai te abalar, porque Jesus Cristo está com você. Amém? Versículo 7, ó: não se atemoriza de mais notícias, e seu coração é firme, confiante no Senhor. É uma coisa que eu te dou esse conselho, tá? Você selecionar os perfis de notícias no Instagram, porque talvez você segue tantos noticiários, né, tantos perfis de noticiários nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, que é só notícia só de tragédia, de roubo e tudo de ruim, aí manifestação do mal. E isso vem tomando conta dos seus pensamentos, do seu comportamento. E aí você fala assim, jamais isso toma conta dos meus pensamentos e me influencia para nada. Isso é apenas um entretenimento, digamos assim, um passatempo, né? Não vai mudar a minha vida. Cuidado, você muito olhar pode manifestar em você e você se comportar no automático, tá? Se ela não tivesse olhado muito para aquele fruto, ela não teria comido. Então cuidado, tá? Brinda as notícias ruins aí de chegar até você. Tenha o seu coração firme e pautado nesse livro, ó, no livro da vida. Eu vou fazer um negócio, eu vou orar a Deus, vou me santificar, se for preciso vou até jejuar, mas eu vou ter uma resposta dentro da palavra de Deus.
Tá enferma? Mesma coisa. Tá com problema? Mesma coisa, tá? Porque aí você vai alimentando e abastecendo o seu coração com firmeza, com fé e com ousadia, né? Porque diz assim, ó, o seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários os seus desejos. Então você não sossega. Não que você está desejando mal para os seus adversários, para os seus inimigos, nada disso. Mas você sabe que a justiça vai chegar para eles porque você é justo. E porque Deus está na frente de você. E Deus está cuidando de você. E Deus cuidando de você, estando na frente de você, mal nenhum te sucederá. Nada irá te abalar. Nada irá te amedrontar. Amém? Versículo 9. Ó, distribui e dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Isso Jesus fez muito. E Jesus, nossa, ele ajudou muitos pobres. Ajudou muitas pessoas necessitadas. Agora, a pergunta é, o Felipe Oliver tem ajudado? Você tem ajudado? Nós todos temos ajudado o suficiente? Aí você vai assim, ah, Felipe, eu não consigo, não ganho bem para isso. Será que você não pode comprar um alimento a mais e dar lá para o departamento da sua igreja? Falar assim, ó, vai juntando aí, montando uma cesta básica, garimpa aí na igreja para ver quem está precisando de um alimento. Vamos juntar para dar uma cesta básica para as pessoas? Isso é o quê? Distribuir, ajudar as pessoas mais carentes, tá? Porque quando você faz isso, ó, a justiça de Deus permanece para sempre. E o poder de Deus irá te exaltar. Não porque você está fazendo algo por barganha, tá? Porque se você começar a fazer algo por barganha, é melhor que você nem faça. Porque com Deus não funciona a barganha. Com Deus funciona assim, você ter uma vida de oração, uma vida de consagração, de estudo da palavra, uma vida de sacrifício, uma vida de luta mesmo, se abstendo daquilo que não agrada a Deus para fazer a vontade de Deus. Aí sim você vai chamar a atenção de Deus e a justiça de Deus vai te acompanhar e permanecer para você até quando Cristo Jesus voltar. Amém? E o último versículo, versículo 10 diz: o perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. É o mesmo destino de Satanás, né? Satanás ele vai ser destruído. Ele range os dentes quando ele vê um crente lendo a palavra de Deus. Ele range os dentes. Ele fica com um olhar altivo, agoniado quando vê uma pessoa tendo uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida dedicada e pautada nos princípios de Deus. Satanás fica louco. Mas entenda uma coisa, no final nós iremos vencer. E ele pode ficar dando crise, ele pode ficar dando os piti dele, só que ele vai ser consumido. Ele sim irá ter choro e ranger dos dentes, porque é promessa. E essa promessa vai se cumprir na vida dele. Só que Deus, ele não voltou, como eu mencionei, porque ele quer salvar o máximo de pessoas. E aí ele quer salvar você também. Ele quer que você tenha um anseio para estudar a palavra dele, em espírito e em verdade. Você reconheça a verdade do sábado. Você reconhece verdades sobre o Espírito Santo, a Trindade, e entre outros tipos de verdade que talvez você não conheça, ou até conhece, mas desconsidera, tá? E Deus ele quer que você seja justo para que ele possa vir te chamar de você bem-aventurado e fazer você realizar aquilo que está lá no profundo, lá no íntimo do seu coração. Não sei quando, não sei como, mas eu sei que Deus irá agir ao seu favor. Amém? É promessa, tanto nesse momento presente, tanto na vida futura, mas Deus irá ajudar todos que o buscar de todo o seu coração e for sincero. Tá? Esse foi o nosso Almoçando com Deus, o Salmo 112. Espero ter gerado alguns insights para você na hora do seu almoço aí, ou à noite que você vai assistir, ou na parte da manhã, ou depois, não sei, a hora que você vai se conectar dentro desse vídeo. Eu sei de uma coisa: confia na promessa de Deus. Confia numa vida futura extraordinária. Não estou falando que é nesse mundo. Esse mundo tem até lugares bons, mas não tem a total segurança e prazer, e principalmente a vida eterna. Somente no céu. O novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. Te aguardo você no próximo Almoçando com Deus. E lembre-se, viu? Deixe seu like, comenta, interaja. E se Deus colocou no seu coração uma quantia para você ajudar esse ministério. Nunca falei isso no porção da fé, na porção da fé, na parte da manhã eu já falei. Mas assim, no Almoçando com Deus, nunca falei isso. Mas se Deus te tocar para que você possa vir ajudar esse ministério, que diariamente está aqui, ó, trazendo porção da fé na parte da manhã, trazendo Almoçando com Deus, trazendo a série também toda sexta-feira, né? O Senhor é meu mentor e nada me faltará. Uma série incrível baseada em princípios milenares da Bíblia Sagrada, relacionado à inteligência emocional, terapia e entre outras coisas, tá bom? Então a sua oferta, a sua doação irá ajudar muito, seja no ministério ou seja no projeto Moçambique Brasil. O projeto Moçambique Brasil é um projeto lá em Moçambique,
junto com meu amigo pastor, que nós unimos força, então surgiu esse nome, Moçam Brasil. Nós cuidamos de crianças, o pastor lá realiza um treinamento de vida espiritual, mostrando a palavra, treinando essas crianças para ser futuras obreiras, futuros pastores, obreiros, né, missionários, evangelistas, lá na nação de Moçambique. E quando tem a reunião, na medida do possível, quando nós tem verbas, né, recursos, porque o nosso caixa aqui no ministério está totalmente zerado, e o Porção da Fé também zerado, por isso que eu sempre sou enfático e peço ajuda mesmo para você ajudar. E você quiser ver a veracidade desse projeto, é só você mandar uma mensagem para mim no 11 995 44 3593, é isso mesmo, 11 995 44 3593. Eu te explico melhor como funciona, te mostro as fotos, te mostro que nós estamos empenhados sim em ajudar essas crianças, tá? E conduzir ela para o melhor lugar do mundo, aonde eu quero chegar, você quer chegar e todos nós almejamos, né? Na verdade, não todos, aqueles que são justos, aqueles que temem a Deus e aqueles que guardam os mandamentos de Deus, conforme Salmo 112, eles vão viver a promessa de Deus muito em breve. Até amanhã, no próximo Almoçando com Deus. Abraço e não se esqueça de curtir, de interagir e de compartilhar.